A gente tem essa ideia de que a transição energética global é um processo super limpo e unificado. Sim, como se tivesse uma planta baixa perfeita, desenhada só com metas climáticas em mente. Exatamente. Como se a estrutura simplesmente subisse tijolo por tijolo. Só que os dados reais mostram o exato oposto, né? Com certeza. O futuro de baixo carbono está sendo ditado por tratores movidos a combustível adaptado, lixo urbano e até uma verdadeira corrida armamentista por energia nuclear. O dinheiro, pelo visto, não liga só para o clima. Não mesmo? Ele liga para a competitividade pura e para a sobrevivência. É uma constatação dura, sabem? Uhum. A intuição diz pra gente que o idealismo deveria guiar o mercado, mas quando a gente olha para a alocação de capital em grande escala, o que a gente vê é um tabuleiro de xadrez em movimento frenético. Onde as peças são movidas por segurança nacional e custo operacional, né? E não por discursos bem intencionados. Precisamente. E é exatamente para decifrar esse tabuleiro que a gente está aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mergulho de hoje. Olá para todo mundo que nos acompanha. A nossa missão é bem clara. Esta é a nossa revisão semanal da newsletter Descarbonização Competitiva, que acaba de chegar na sua edição 44. Isso, cobrindo ali o período de 22 a 28 de março de 2026. Exato. E para nossa audiência, a promessa de hoje é explorar contrastes brutais. A gente vai desde inovações no campo e nas ruas, passando por essa gangorra financeira global, até a nova e gigantesca fome de energia da inteligência artificial. Olha, o que dita o tom da nossa análise profunda de hoje é uma quebra de paradigma absoluta. A transição energética deixou de ser só uma narrativa. Acabou a fase do projeto piloto puramente conceitual, né? Acabou. O que os relatórios e as movimentações dessa semana provam pra gente é que as empresas estão recalculando as rotas com base na disponibilidade imediata de recursos críticos. Uhum. Quem não for eficiente sob o ponto de vista do TCO, que é o custo total de propriedade, vai simplesmente ficar para trás. Então vamos desempacotar essa ideia de eficiência imediata, porque a newsletter traz inovações que desafiam aquele dogma, aquela regra quase sagrada de que o futuro tem que ser 100% elétrico em absolutamente todos os setores. A realidade é um pouco mais complexa que isso. Com certeza. Existem 2 exemplos práticos operando agora em 2026 que quebram essa lógica de vez. Um deles é no campo e o outro na cidade. Sim. E ambos ilustram perfeitamente o problema dos chamados setores hard to abate, sabe? Aqueles difíceis de descarbonizar. Outra. Pensa na logística pesada, por exemplo. Exato. Eu estava lendo a sessão sobre maquinário agrícola da edição 44 e a John Deere acabou de validar um trator pesado movido a etanol. O que é um avanço e tanto. E a sacada é que ele usa uma motorização diesel que foi adaptada e nas cidades, a Volkswagen Caminhões e Ônibus iniciou testes lá em São Paulo com veículos de coleta de lixo movidos a biometano. Uhum. E confesso que a minha primeira reação lendo isso foi: por que não colocar uma bateria gigantesca nesses veículos de uma vez por todas? Olha, o buraco é bem mais embaixo quando a gente fala de termodinâmica e infraestrutura. Como assim? Pensa em eletrificar um trator pesado no meio de uma fazenda no interior. Ou um caminhão de lixo na cidade. Tá. Aquele caminhão que para e arranca centenas de vezes por dia carregando toneladas. Fazer isso só com bateria é extremamente ineficiente. Porque a bateria pesa demais, né? Exato. O peso da bateria rouba a capacidade de carga do próprio caminhão. E lá no campo, a gente não tem uma rede de alta tensão pronta para uma recarga rápida no meio da colheita. Nossa conta simplesmente não fecha. Não fecha. Então, qual é a lógica econômica do trator a etanol? Ele despenca o custo total de propriedade, porque ele pega carona numa infraestrutura de distribuição de biocombustíveis que já é incrivelmente capilarizada aqui no Brasil. O agricultor já sabe como armazenar e abastecer líquidos, né? Exatamente, ele não precisa reinventar a roda. E no caso do caminhão a biometano em São Paulo, o mecanismo é ainda mais elegante. O gás é gerado a partir do próprio lixo urbano nos aterros sanitários. Como se o caminhão de lixo fosse um funcionário que aceita receber o salário no próprio produto que ele coleta, sabe? É uma ótima analogia. O peso do lixo na caçamba
literalmente financia a próxima viagem dele. Isso cria um ciclo fechado, onde o custo do combustível afunda e ainda blinda a operação contra as flutuações do preço do diesel tradicional. E essa é a essência prática da economia circular. Você transforma um passivo ambiental, que é o lixo, num ativo energético de alto valor. Fenomenal. E já que a gente tocou em cadeias de suprimento e biometano, a edição 44 destaca um contraste estratégico fascinante sobre isso. Qual? A gente tem a Sulgás lançando o primeiro hub de biometano no Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, a Renova Ecopeças inaugurando um centro industrial capaz de desmontar e reaproveitar peças de 10 mil veículos por ano. Caramba, 10 mil veículos desmanchados legalmente por ano. Isso parece a criação de um ecossistema inteiro de sustentabilidade regional. Mas por que essas duas iniciativas que parecem tão diferentes estão juntas na mesma análise? Porque ambas estão construindo o que o mercado financeiro chama de fosso econômico. Fosso econômico? Isso. São barreiras de proteção contra choques externos. A Sulgás, ao integrar produtores rurais locais para injetar biometano na rede de dutos, reduz drasticamente a dependência do GNL. O gás natural liquefeito. Exato, que é importado e cotado em dólar. Se houver uma crise geopolítica e o preço do GNL explodir no mercado internacional, a indústria local gaúcha continua operando com previsibilidade. Eles estão blindando o próprio quintal contra as tempestades globais. Industrial para desmontagem de carros quebra a necessidade de produzir peças virgens. Faz sentido. Vamos pensar na física da coisa. Produzir uma porta de carro do zero exige minerar minério de ferro, bauxita, transportar, derreter em altos fornos que consomem quantidades massivas de energia e estampar. Enquanto que reaproveitar uma porta que já existe exige só logística e controle de qualidade. Nossa economia de energia embutida nesse processo deve ser absurda. É o abandono definitivo do modelo de produção linear. E para grandes frotas corporativas, ter acesso a essas peças com rastreabilidade garantida diminui muito o custo de manutenção. E ainda ajuda a atingir as metas internas de descarbonização muito mais rápido, né? Com certeza. Mas olha só. Enquanto essa lógica brilhante de fechar a torneira do desperdício e focar no local funciona perfeitamente, o cenário macroeconômico global está operando numa frequência completamente diferente. O choque de realidade bate forte. E aqui as coisas ficam bem tensas. Os dados dessa nossa revisão semanal mostram grandes petrolíferas globais recuando seus investimentos em transição energética. E não é pouco dinheiro não, viu? Nada pouco. Estamos falando de um corte de 12 bilhões de dólares. Caramba. Pois é. E lá nos Estados Unidos, a EPA, que é a agência de proteção ambiental deles, liberou emergencialmente uma mistura de 15% de etanol na gasolina americana durante o verão. Tudo isso para tentar segurar o preço na bomba. Lendo isso, a sensação que dá para quem acompanha de fora é de um abandono puro e simples das metas climáticas. Isso não soa como um passo gigantesco para trás? A intuição diz que sim. Mas a gente precisa olhar para a mecânica do dinheiro, sabe? Para o que o mercado chama de gangorra de investimentos. Gangorra de investimentos. Isso. Grande parte desse capital multibilionário que fluiu das Big Oil para as energias renováveis nos últimos anos foi baseado numa premissa que falhou. Falhou. Que premissa? A do Prêmio Verde. Ah, entendi. O mercado financeiro projetava que a energia limpa ia pagar uma margem de lucro extra e que isso ia se sustentar a longo prazo. Só que a demanda por energia total continuou subindo. E a inflação corroeu as margens dos projetos eólicos e solares. Então esse prêmio verde simplesmente não se materializou na velocidade esperada. E como essas empresas têm que responder a acionistas que exigem dividendos a cada trimestre, né? Exato. O capital faz o movimento mais lógico para ele. Ele volta para os hidrocarbonetos de extração rápida, onde a margem de lucro já é bem conhecida. Nossa, o capital é brutalmente pragmático. Ele não tem consciência pesada nenhuma. Nenhuma mesmo. Mas o ponto de atenção para quem analisa o mercado não é só o recuo das petroleiras. Esse movimento cria um vácuo. Um espaço livre. Sim, 12 bilhões a menos de competição por parte dos gigantes fósseis abre um espaço enorme para novos fundos. Fundos especializados puramente em infraestrutura de baixo carbono, que agora podem dominar essas tecnologias. E sobre a agência americana, a EPA, e essa liberação na gasolina? Aí o problema é mais sistêmico.
Porque mistura política com regulação ambiental, certo? Usar o etanol só quando a inflação aperta. Exatamente. Esse pragmatismo político de usar biocombustíveis como uma válvula de escape temporária para a inflação gera uma incerteza regulatória profunda. Fica imprevisível. Imagina um investidor que precisa colocar US$1 bilhão numa planta de combustível sustentável. Ele pensa assim, se o governo relaxa ou aperta as regras ambientais conforme o humor da inflação, eu não tenho segurança jurídica nenhuma para calcular o meu retorno em 20 anos. Faz todo sentido. A volatilidade regulatória acaba afastando o capital de longo prazo muito mais rápido do que qualquer risco de a tecnologia dar errado. Com certeza. E essa volatilidade empurra os países para uma postura muito mais defensiva. A edição 44 mostra justamente relatórios tratando as fontes de energia de baixo carbono, não como projetos bonitinhos para salvar o planeta, mas como pilares absolutos de soberania nacional, funcionando como escudos contra bloqueios geopolíticos mesmo. A soberania é o argumento irrefutável da transição energética hoje. Quando o legislador passa a ver a energia renovável não como uma pauta ambiental, mas como defesa nacional, o jogo muda. Ele começa a criar barreiras tarifárias, né? E subsídios pesados para proteger a indústria local a qualquer custo. Exato. E isso mexe com toda a arquitetura financeira global. A newsletter traz o caso da Índia para ilustrar bem isso. Em 2025, as emissões de CO2 indianas cresceram no ritmo mais lento das últimas 2 décadas. Nossa. Isso foi impulsionado pelo avanço colossal de renováveis e pelo recuo no uso do carvão por lá. A gente está falando da terceira maior economia do mundo desacelerando a curva de poluição dela. Mas como isso impacta a empresa ou o investidor que está do outro lado do mundo? Impacta diretamente através do mercado global de carbono. Funciona assim. Grandes empresas europeias e americanas compram créditos de carbono futuros, frequentemente de projetos em países em desenvolvimento. Para fazer aquele hedge, né? Uma espécie de seguro contra regulações mais duras no futuro. Isso mesmo. Só que se um gigante como a Índia polui muito menos que o projetado, a oferta global de créditos de carbono pode superar a demanda. E se sobra crédito no mercado, o preço desaba. Precisamente. Aquela corporação lá na Europa que comprou créditos caríssimos apostando que eles seriam raros no futuro, de repente vê a estratégia ir por água abaixo. Que loucura. O dado da Índia é o que a gente chama de leading indicator. É um sinal antecipado de que o mercado financeiro vai precisar recalibrar com urgência as expectativas sobre o preço da tonelada de carbono. Olha, aqui é onde o mergulho de hoje fica realmente denso. Porque se o jogo de forças geopolítico e o mercado de carbono já estão bagunçando todo o tabuleiro, a newsletter joga na nossa cara a chegada de um novo e formidável devorador de eletricidade. A inteligência artificial. Exato. Um que está mudando os planos de infraestrutura de continentes inteiros. A gente tem na edição de hoje um contraste estrutural que é de explodir a cabeça. É fascinante. Nos Estados Unidos, o governo anunciou a expansão de chocantes 300 gigawatts de energia nuclear. E o foco é 100% em suportar data centers de IA. 300 gigawatts é muita coisa. É um absurdo. E aqui no Brasil, a Casa dos Ventos fechou contratos longos de energia eólica e solar exatamente para a mesma finalidade. Parece que os dois países estão tentando resolver a mesma equação matemática usando físicas completamente diferentes, sabe? Então mesmo. Porque as redes elétricas de base deles são fundamentalmente diferentes. Para quem está ouvindo a gente e tenta entender o porquê dessa divergência, a inteligência artificial, diferente de uma fábrica que você pode simplesmente desligar no fim de semana, exige processamento ininterrupto. O data center tem que rodar 24 horas por dia no máximo do consumo, né? Exato. Ele precisa do que a gente chama de base load, a energia de base, que é constante e ininterrupta. E os ventos e o sol não são constantes. Uma hora o vento para, outra hora fica de noite. Não são. Os Estados Unidos não possuem uma rede elétrica nacional hiperintegrada que seja capaz de transferir energia de uma região de ventos fortes para um estado sem vento em tempo real. A rede deles é bem fragmentada. Muito fragmentada. Então, a única maneira de garantir centenas de gigawatts contínuos e sem carbono para essa corrida da IA lá é através da fissão nuclear. É
É uma questão puramente de soberania tecnológica sobre o futuro da computação. Tá, mas e aqui? Como o Brasil consegue plugar usinas eólicas e solares para processar a inteligência artificial sem que os servidores desliguem de madrugada ou quando o vento para? Graças ao nosso Sistema Interligado Nacional. E, claro, a complementariedade com as nossas hidrelétricas. Ah, as represas funcionam como baterias, né? Exatamente. Quando o vento diminui no Nordeste, a água das represas no Sul e Sudeste, ou o sol forte em outra região, equilibra o sistema quase instantaneamente. É uma vantagem competitiva brutal. Gigantesca. O que a Casa dos Ventos está fazendo valida o Brasil não mais só como um exportador de minério bruto ou de soja, mas como um provedor global de infraestrutura digital verde. É um salto de valor agregado absurdo. A gente está pegando o sol e o vento e transformando eles em processamento de redes neurais e vendendo isso para o mundo inteiro. Isso adiciona um valor incalculável à nossa energia limpa. E isso nos leva direto para a reconfiguração logística necessária para sustentar toda essa nova matriz tecnológica. A newsletter cita 2 projetos logísticos impressionantes nascendo do zero. Sim, ambos focados agora em 2026 e nos anos seguintes. O primeiro é o grupo Appian, anunciando a maior mina subterrânea de níquel da América Latina, prevista para iniciar as operações agora. E o segundo é um acordo da Vast e ITIF para armazenar e-metanol lá no Porto do Açu, no Rio de Janeiro. Se a gente aprofundar a análise nesses 2 projetos, a gente entende muito bem o porquê por trás dos bilhões que estão sendo investidos. Porque a Appian faria uma mina subterrânea de níquel que é tecnicamente muito mais complexa e muito mais cara que uma mina a céu aberto. Olha, eu assumo que não é só para ficar bem na foto dos relatórios de sustentabilidade das empresas, né? Longe disso. É uma estratégia extremamente agressiva de ESG como vantagem competitiva real. Como assim? A mineração subterrânea reduz absurdamente o impacto na superfície terrestre e a geração daqueles rejeitos perigosos. E o mercado comprador, especialmente os fabricantes europeus e americanos de baterias para veículos elétricos? Aquelas baterias de alta densidade? Isso. Esse mercado exige essa rastreabilidade. Eles compram esse níquel premium justamente para evitar sanções futuras e para garantir uma cadeia de suprimentos limpa de ponta a ponta. E como subproduto, a mina ainda gera cobalto, né? Que é outro gargalo enorme da tecnologia global hoje. Exatamente. Resolve 2 problemas de uma vez. E qual é o gargalo que o projeto de e-metanol, lá no Porto do Açu, resolve? O e-metanol é um combustível sintético de baixo carbono. Ele resolve o problema físico mais complexo da transição energética. Qual? Como você empacota grandes quantidades de energia renovável para transportar pelo meio do oceano? Ah, porque baterias gigantes não funcionam para navios cargueiros? Eles iam afundar com o peso? Precisamente. O e-metanol atua como um vetor de alta densidade química. Essa infraestrutura no Porto do Açu posiciona o Brasil na vanguarda do shipping green. Que é a descarbonização do setor marítimo internacional. Exato. É o Brasil exportando energia limpa em forma líquida. É uma coreografia perfeita de tecnologias. Pelo menos no papel. No papel tudo é mais fácil. Pois é. Lendo os dados da edição 44, me vem uma pulga atrás da orelha. Ter o e-metanol no porto ou fechar um contrato de IA é ótimo para grandes corporações. Mas como você faz a sociedade adotar essas tecnologias no dia a dia? O exemplo das frotas elétricas no Brasil que está na newsletter ilustra bem esse abismo entre o macro e o micro. Com certeza. O teste real acontece nas ruas. Exato. Quem está alavancando os carros elétricos por aqui são as locadoras de veículos que estão alugando para empresas que precisam baixar as emissões das próprias frotas no escopo 3. Mas na ponta ali, o motorista pessoa física sofre uma dor de cabeça imensa com os eletropostos. A fricção operacional é enorme. Você chega num shopping para carregar o carro e cada totem exige um aplicativo diferente. É um cadastro novo, um cartão de crédito específico para cada máquina. É insuportável. Essa discrepância revela quem é que realmente assume o risco da inovação, sabe? As locadoras estão executando um serviço estrutural para o mercado, o de-risking, que é a redução de risco. Tá, e como isso afeta a pessoa física? Para a pessoa física, comprar um carro elétrico hoje é assustador,
porque ninguém sabe quanto ele vai valer daqui a 3 anos na hora de revender. Verdade. A depreciação é um mistério. Já as locadoras têm fôlego financeiro para comprar em massa, operar a tecnologia e, o mais importante, despejar esses veículos no mercado secundário depois de um tempo. Isso cria os parâmetros de preço para o carro usado. Sem isso, a economia da mobilidade elétrica no país simplesmente trava. Faz todo sentido. Mas e a bagunça dos aplicativos nos carregadores? Como isso afeta o modelo de negócios de quem instala os eletropostos? Destrói a viabilidade financeira do projeto. Pensa na mecânica do investimento. Um fundo coloca milhões para instalar uma rede de carregadores rápidos. O retorno desse investimento, a TIR, que é a taxa interna de retorno, depende do nível de utilização daquela máquina. Se a máquina fica parada, não dá lucro. Exato. E se o usuário desiste de carregar porque ele não quer baixar o 5º aplicativo de energia no celular dele, a máquina fica ociosa. A fricção operacional corrói o lucro rapidamente. O pagamento tem que ser tão simples quanto aproximar um cartão de crédito em qualquer posto de gasolina, né? Sem dúvida. Ou o investidor institucional vai fugir dessa infraestrutura. E é por isso que os municípios se tornam os laboratórios finais para limpar essa fricção. Ah, sim. O relatório cita o Mutirão Brasil, suportado por entidades globais como a C40 e a Bloomberg, definindo quase 40 projetos urbanos de ônibus elétricos, ciclovias e biometano. A cidade é onde a tecnologia prova que funciona ou fracassa de vez. É onde os custos ambientais impactam diretamente a saúde pública e o caixa das prefeituras. Então, esses projetos tentam padronizar as soluções para que elas ganhem maturidade econômica em escala real. Precisamente. Maturidade que exige volumes estratosféricos de capital. E os números de financiamento que a newsletter compilou para a gente nessa edição são simplesmente fora da curva. São valores históricos. Para quem está ouvindo, prestem atenção na escala disso. O BNDES abriu uma linha de 10 bilhões de reais focada na indústria 4.0 e maquinário verde. Em conjunto com a Finep, eles aprovaram outros 7 bilhões, um salto de mais de 300% para projetos de inovação. É muito dinheiro. E não para por aí. A Petrobras também está injetando 30 milhões em pesquisa de biorefino com a Finep. E a gente vê a empresa Regreen vencendo o primeiro leilão federal de concessões florestais visando a venda de créditos de carbono. A torneira abriu de vez. Abriu e abriu com força. Mas aí eu jogo a provocação. Dinheiro não opera a máquina e não gere projeto. A gente tem pessoas capacitadas para absorver essa enxurrada de recursos de uma vez só? Olha, essa é de longe a análise mais crítica de todos os dados de hoje. É o gargalo. É o gargalo principal. Sobre o dinheiro em si, essa avalanche do BNDES e da Finep não é caridade climática. É uma vacina contra o protecionismo verde global. Como assim vacina? O mercado europeu, por exemplo, vai sobretaxar pesadamente os produtos importados que forem intensivos em carbono. Então o Brasil precisa modernizar a base industrial agora, ou vai perder acesso aos mercados mais ricos do mundo. Então é uma questão de sobrevivência das exportações. Exato. E o leilão florestal comprova que os ativos baseados na natureza, os NBS, deixaram de ser filantropia para se tornarem produtos financeiros muito maduros, atraindo capital institucional pesado para restaurar biomas inteiros. Tá, mas voltando à provocação. E o fator humano nisso tudo? Aí é o nosso verdadeiro calcanhar de Aquiles. A newsletter traz um alerta super importante sobre a educação estratégica focada no S do ISD, o pilar social. Hoje, o maior risco sistêmico que as empresas enfrentam não é a falta de capital ou a imaturidade da tecnologia. É o gargalo de talentos. Faltam profissionais. Faltam muito. De que adianta aprovar 10 bilhões para a indústria 4.0 se não tem técnicos qualificados para programar os novos sistemas operacionais de baixo carbono? Nossa, verdade. Se não houver engenheiros, reguladores e gestores capazes de implementar tudo isso no chão de fábrica, o ROI, o retorno sobre o investimento de toda essa montanha de dinheiro, simplesmente desaba. O projeto atrasa, o orçamento estoura e o impacto climático não acontece. E a pressão sobre as equipes corporativas vai ser monstruosa daqui para frente, principalmente considerando o tom que as autoridades estão adotando
de olho na COP30 que vai ser sediada aqui no Brasil. A fonte aponta isso mesmo. A presidência da conferência já sinalizou que vai ter consequências graves para os setores que não se adaptarem a tempo. Há um risco de litigância climática iminente no mercado. Não é mais só um risco de imagem para sair na mídia. Virou risco jurídico. Total. Empresas que demorarem a reportar os riscos climáticos ou que agirem em desacordo com as metas do Acordo de Paris vão sofrer cortes de linhas de crédito nos bancos e vão enfrentar processos judiciais sérios. A mensagem que fica é clara: o custo de não fazer nada agora é infinitamente maior do que o custo de se transformar. Nossa, um choque de realidade pesado. O que nos leva ao ponto de convergência de toda essa revisão semanal fenomenal da edição 44. É hora de conectar os pontos. Resumindo os sinais vitais do mercado, a gente vê que a descarbonização competitiva está forçando uma reinvenção de absolutamente todas as cadeias produtivas. Desde o desmanche circular de carros lá no sul, aos bilhões em infraestrutura de inteligência artificial processada com vento, até essa nova corrida insana por minerais críticos e combustíveis sintéticos marítimos. E o mais importante é notar que absolutamente todas essas decisões estão ancoradas não naqueles relatórios fofos de sustentabilidade. Exato. Estão ancoradas no cálculo duro de segurança energética, soberania nacional e mitigação de riscos financeiros reais. É o novo paradigma do mercado. Sem dúvida, a eficiência climática agora é indistinguível da eficiência financeira, não tem mais separação. Perfeito. E isso me obriga a deixar uma reflexão direta para nossa audiência, principalmente para quem lida com planejamento estratégico nas empresas. Manda. Se a descarbonização já se transformou no novo tabuleiro de xadrez da geopolítica e da segurança econômica global, com bilhões sendo movimentados como escudos de defesa, qual será o destino implacável daquelas empresas que ainda insistem em tratar a sustentabilidade só como uma obrigação lateral perdida lá dentro de algum departamento de marketing? Olha, uma pergunta que pode definir a sobrevivência de indústrias inteiras nessa próxima década. Um choque de realidade super necessário. Agradecemos imensamente a todo mundo que nos acompanhou ao longo dessa análise densa de hoje e que ficou com a gente até o final. Nós voltamos na próxima semana com mais uma revisão profunda da newsletter Descarbonização Competitiva para continuarmos mapeando os próximos movimentos desse tabuleiro fascinante. Até a próxima! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.